falar do comércio de animais silvestres, do consumo da carne dos animais, é importante que a gente entenda questões culturais, né, que levam a China a comercializar animais silvestres, mas entender também sob a ótica da saúde pública. Se a gente tem que manter pela questão cultural, essa questão cultural em momento nenhum pode ser mais importante que a saúde do geral. Entender que doenças com potencial pandêmico, como a pandemia que nós estamos vivendo hoje, poderiam ser evitados se houvesse alguma espécie de regularização. Será que poderiam? Será que não poderiam? Qual é o impacto quando, falando de zoonoses, falando de doenças de potencial pandêmico, qual é o impacto da atividade humana? Como a interação humano-animal silvestre pode refletir na saúde? Se você tem interesse nesse tipo de conversa, de discussão, eu convido você agora a refletir nesse momento, junto com a gente da turma AA, da disciplina de saúde pública da Universidade Católica Dom Bosco, do curso de medicina veterinária, porque não é um assunto que interessa só a gente que faz medicina veterinária. Interessa também a você como consumidor. Eu gosto de comer carne de javali. O que isso pode trazer para a minha saúde no futuro? Como você caçou essa carne que você está me oferecendo? Então, para a pessoa que você foi no restaurante e comeu, antes de elogiar, às vezes até mais importante, antes de elogiar, entender como essa carne chegou até o seu prato, porque é muito importante que a gente faça perguntas, porque só fazendo perguntas a gente consegue as respostas que a gente precisa. Então, vamos começar falando um pouco da nossa sorte, vamos dizer assim. A gente é brasileiro, a gente tem um país onde todo o território é fértil. Então a gente pode produzir de norte a sul. O Brasil, ele é uma potência agrícola e acho que todo mundo sabe disso, menos o brasileiro. Até é interessante, a gente não entende. Às vezes a gente reclama, fala, a carne tá cara, essa semana eu vou ter que comer só frango, Mas a gente não percebe que a gente pode comer só frango na semana. Não é a realidade dos outros países, se a gente começar a olhar por cima do muro das nossas seguranças, se a gente começar a olhar para a história, por exemplo, da China, que é o nosso alvo de estudo hoje, a China tem uma realidade territorial completamente diferente, E quando eu digo de realidade territorial, eu não me refiro somente à fertilidade do solo, condições climáticas, porque isso tudo você pode contornar com manejo, Você pode criar estratégias que te permitem criar animais, investir na agricultura em ambientes que não são tão favoráveis. Eu digo por quê? Porque a densidade demográfica da China é imensa. Então a gente tem que pensar que é um país que abriga 1,4 bilhão de habitantes. Isso em 2015. Então a gente está em 2020. Mesmo que o ritmo de crescimento da população ele tenha diminuído, mesmo assim ainda é muita gente para ser alimentada. E a China tem índices agrícolas assim, que o Brasil não tem, por exemplo. E o Brasil, teoricamente, tem um potencial agrícola maior, quando a gente, voltando lá a falar de características climáticas, características de solo. Mesmo assim, a China é o maior produtor de carne suína do mundo. E aí que entra um fator
né, que a gente não pode ignorar. Que ele vai além da fome, que é o fator cultural. De novo, a gente volta um pouquinho a falar da história da China. No período entre 1959 e 1961, ocorreu a Grande Fome na China. A versão oficial é que a Grande Fome foi causada por condições climáticas adversas, né? Há quem diga que a fome era uma moeda, era uma forma de controle, mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe, a gente vai entrar nos detalhes oficiais. E foi nesse momento, né, que o governo chinês tomou a atitude de permitir a criação e o consumo de animais selvagens. Também tem o misticismo, né, em torno dos animais selvagens lá na China. A gente conhece como medicina tradicional chinesa, né, que tem aquelas conservas de cobra, né, que te cura de tal coisa. Então, a cultura é muito importante quando a gente fala de alimentação. Mas e o que acontece? Acontece um choque de dois mundos, né? A gente tem que entender que a floresta, o fragmento de mata, enfim, são ecossistemas. E eles têm as suas particularidades. Então, ali as coisas estão funcionando de uma forma... Ali, o ambiente abriga certo tipo de micro-organismo. Ali, os animais habitam certo tipo de micro-organismo. E uma coisa muito interessante, não sei se é de conhecimento geral, né? Não sei se você sabe, mas existem tribos que são isoladas da humanidade, né? Do resto da população, né? A humanidade, todos nós somos. E essas tribos, a gente não tem contato com elas, a gente não entra em contato com elas, porque a gente vai levar para elas doenças que elas ainda não têm. E essa população, né, dessa tribo que está isolada, ela pode sucumbir a essa doença que a gente está levando. Por quê? Porque são dois mundos diferentes. Então, quando a gente começa desmatamento também entra nessa. Então, quando a gente começa a chocar dois mundos, a gente tem que entender que realmente é um choque. Falando da provável origem do coronavírus, o SARS-CoV-2, a gente vê essa interação muito forte, esse choque de dois mundos, esse choque do animal selvagem com o ser humano. Então, os morcegos, ao que tudo indica, são os hospedeiros primários, né, os primeiros hospedeiros. Foram isolados, né, um genoma que é 96% idêntico ao SARS-CoV-2. Então é uma possibilidade que o vírus do morcego tenha saltado para os seres humanos e nós, seres humanos, se adaptado para essa versão que a gente conhece hoje. Infelizmente, mais de 100 mil mortes aqui no Brasil. Essa é uma das versões. A outra versão é que primeiro, antes do ser humano, ele sofreu mutação no organismo do pangolim, que é outro animal selvagem, também muito conhecido na China, o animal mais contrabandeado do mundo, aliás. Então, o vírus, ele veio de quem? Ele veio do animal selvagem. Ele habitava, ele era microbiota residente daquele animal. E quando ocorreu o choque de dois mundos, né, o encontro do animal selvagem com o ser humano, encontro do animal selvagem com outro animal selvagem, ocorreu essa mutação e uma doença, né, de potencial pandêmico surgiu. Então a interação de animais selvagens com a humanidade, ela é questionável por motivos sanitários. E a grande pergunta aqui o nosso trabalho é indagar, a gente quer que você reflita. Qual é a sua opinião? Né? A gente tem que proibir, que nem a China fez agora? Não pode. A gente tem que regular. Existe maneira de manipular um animal selvagem? Ou a manipulação, o contato já é o suficiente? Então vamos pensar aquilo que eu acabei de falar, aquilo que a gente acabou de abordar. É um choque de dois mundos. Sempre vai ser um choque de dois mundos.